Galerinha, tudo tranks? Se liga só, a Divon, que é uma marca que fabrica artigos criativos de decoração, sei que eu posso definir eles dessa forma, já que aqui pro canal eles mandaram dois produtos para eu testar. Um era um painel de pixel art de 64 por 64, onde você conseguia ali configurar imagens, baixar GIFs, por exemplo, inserir dentro daquele painel. Tipo assim, bem legal, bem criativo mesmo, apesar do preço um pouco mais caro, tá? E preço, quando a gente fala de artigos de decoração, é sempre um pouco mais complicado. Era sim uma parada bem criativa e diferente, assim como também a Ditto, que eles mandaram aqui, que era uma caixa de som em formato ali de mini computador, no mesmo estilo, tá? Pixel art, onde você conseguia fazer a mesmíssima coisa. Não só ali ouvir as suas músicas com uma qualidade de som bem interessante, mas também você conseguia exibir ali na tela do mini computador a sua arte. Você poderia você mesmo fazer o que estava sendo exibido ali, ou também ir na mesma base de dados e simplesmente baixar ali algumas imagens que você gosta, fazendo referência não só para animes, como também para alguma série de TV que você curta, algum jogo. E tem também quem use os dois dispositivos, apesar da Ditto ser um pouco pequena para isso, né? Mas se a gente falar do painel de pixel art, você pode até mesmo colocar ali as suas informações das suas redes sociais, caso você seja criador de conteúdo, também fazer algum outro acompanhamento, sejam de ações, enfim, realmente tem muitos usos ali um pouco mais específicos que você pode usar essas paradas. Enfim, tem muita coisa ali um pouco mais específica se você quiser entrar no detalhe, mas aqui eu uso mais para acompanhar não só as minhas redes sociais, mas também para deixar ali uma peça decorativa que eu já cheguei a usar no fundo do canal algumas vezes, mas hoje, infelizmente, né, não tem mais espaço. Agora sou só eu, vocês e o fundo branco. A parada que eles mandaram aqui pra mim, o Timesgate, que vai seguir o mesmo princípio. É um artigo de decoração, principalmente. E eu já acho que eu não consigo explicar pra vocês sem mostrar o que eu tô falando. Então, ó, bora, vem comigo. Eu sou a velocidade. Rapaz, vem bem protegido, hein? Se liga na quantidade de plástico, papai. Pelo menos, né, quebrar não vai. Se liga no capricho da experiência. Antes da caixa, você tem uma sacola, meu amigo. E tá aqui já a caixa do produto. Eles mandaram aqui pra mim na cor cinza, mas também tem na cor rosa. Vou arrancar esse plástico aqui. E ó, realmente, eles são muito caprichosos, né, cara? Um plástico aqui dando um efeito de profundidade. A caixa toda texturizada. Bem legal esse capricho aqui, bem bacana. Bem louco. Aqui, ó, esse é o dispositivo. Eu acho muito legal a capacidade que essa empresa tem de desenvolver artigos diferentes mesmo. Fala pra mim aonde mais você ia conseguir encontrar isso daqui. Basicamente, ele é uma base toda estilizada, cheio de micro detalhes que lembram ali algum objeto bem futurista que tá se abrindo, né, de um lado pro outro. Você tem esses pezinhos aqui, ó, junto com o nome da marca na parte de baixo, onde ele vai ficar basicamente em pé. A posição dele, gente, é essa daqui, ó. Você vai deixar ele aí na sua mesa, nesse piquezinho bem aqui assim, ó, em pé, nessa base. Além disso, isso daqui, ó, são 5 mini painéis em LED onde você vai conseguir exibir informações personalizadas. Pode ser um relógio, pode ser um painel de pixel art, pode ser um acompanhamento das suas redes sociais, como eu falei ainda agora, mas é puramente decorativo. É uma peça decorativa bem estilosa. Eu sou chique, bem. Só para finalizar aqui esse nosso tour, na parte de cima a gente tem um botão de ligar e desligar, além de um botão Mode e de um botão Light bem aqui, um do lado do outro. Esses aqui são botões, mas eu ainda não sei para que serve, tá? A gente pode acompanhar isso já já. Na parte de trás aqui vocês podem ver a entrada para carregador tipo USB-C e basicamente é esse o produto. Vamos ligar para ver o que isso aqui entrega. Como ele não vem com uma bateria interna, a gente tem que ligar ali no computador ou na tomada. No meu caso aqui eu tenho um computador do lado, você liga na USB-A e já era, papai. Tá aqui, ó. As primeiras imagens que você tem aqui são para você poder baixar o aplicativo. Então ele coloca para você um QR Code, algumas instruções e já mostra pra já a capacidade de decoração dele. E olha a quantidade de detalhes, cara. Ele tem LED espalhado em tudo, inclusive aqui, ó, nas partes internas. Na parte de cima vocês conseguem ver também aqui o painel iluminado, na parte de trás vocês podem ver alguns LEDs que vão espelhar numa parede, por exemplo. E o lance mesmo, como eu falei pra vocês já, é a capacidade da empresa de entregar uma parada caprichada, sabe? Vindo aqui no aplicativo da marca, vamos ver como é que a gente faz pra adicionar. Se eu não me engano, a gente vem aqui no meio, aqui em cima, ó, você tem um botão para poder adicionar o dispositivo. Eu já tenho aqui o meu Pixel 64, que é o painel que eu falei para vocês. Vem aqui em adicionar dispositivo e logo aqui na parte de baixo ele já aparece dentre as opções. Timesgate. Deve pedir agora para eu conectar aqui com o Wi-Fi, vamos ver. Olha, ele só funciona em rede 2.4, então essa daqui que eu tô é 5.0, eu tenho que mudar. Caso a sua rede seja dual band, você não precisa fazer isso aqui, tá? Ele confirmou que tá ligado e já rolou
uma atualização. Vamos fazer isso aqui. Se liga só no modo de relógio que ele deixou aqui. É muito bacana, cara. Muito bonitinho mesmo. Quando você tá atualizando, ele já coloca outra animação aqui, bem legal. Seguinte, depois do fim da atualização, ele vai te dar acesso aqui ao menu, onde você consegue não só ter acesso a várias configurações diferentes de exibição, seja para as 5 telas ao mesmo tempo, ou também aqui para telas individuais. Eu prefiro as 5 ao mesmo tempo, que é muito mais fácil, já tá pré-configurado, é bem tranquilo. Você também consegue fazer aqui a gestão do RGB, tem vários modos aqui diferentes que você pode escolher dentro do aplicativo, ou simplesmente, né, também apertar o botão aqui de cima, que eu mostrei para vocês ainda agora. É para isso que ele serve. Você vai conseguir alternar aqui entre os modos de iluminação, desde deixar tudo colorido até padronizar para uma cor, enfim. Eu acredito que é mais fácil fazer isso aqui dentro do aplicativo, né? Vou deixar do jeito que tá e me concentrar aqui na exibição dos 5 painéis. Por quê? Aqui vocês podem ver que ele tá em modo Cyberpunk, ele colocou o valor aqui de algumas criptomoedas, a previsão do tempo e por aí vai. Para mim, cara, o mais interessante de longe é o YouTube. Eu já tenho aqui o meu canal configurado, assim que eu dou um toque aqui na parte do YouTube, ele já vai ali pro meu canal, Brian Medeiros, vai exibir alguns números como os dos inscritos, quantas visualizações tem, a previsão do tempo, né, para poder preencher aqui também o painel. Você pode configurar as informações que vão aparecer vindo aqui dentro das configurações. São informações públicas, tá, pessoal? Então é basicamente o que qualquer um conseguiria ver no YouTube, não tem nada de muito privado. Claro que além disso, né, você tem aqui outros modos de exibição, seja, por exemplo, na época do Natal, se você quiser colocar alguma coisa voltada ali pro clima natalino, ele vai exibir aqui o horário numa decoração de Natal. E como ele tá aqui em 12 horas, eu vou mudar para as 24 horas, assim, normalmente ele deveria exibir aqui, como a gente tá acostumado. Prontinho, 18h34, tudo no pique. E, gente, a infinidade de outras opções que tem aqui é um negócio muito louco, tem tudo aqui. E é claro, se você não curtir, você pode vir aqui também no Explorar e adicionar e criando as suas telas, enfim. O número de opções que tem aqui ele é tão grande que se você vier aqui na lupa e colocar, sei lá, por exemplo, Dragon Ball, ou melhor, Narutinho. Você não vai com a minha cara? Vamos lá, Naruto, bota um buscar, ele vai encontrar aqui, ó, já várias animações ligadas ao Naruto para você conseguir construir o que você quer mostrar nesse visor aqui. Como eu não sei se já tá pré-configurado para esse dispositivo, porque aqui parece que é mais pro painel. Deixa eu ver o que acontece se eu clicar aqui nessa animação, por exemplo. Então, ó, ele colocou aqui, por exemplo, essa animação nessa janela aqui. Se eu quiser voltar para outra exibição, né, é só eu voltar lá naquele menu onde tem os diferentes painéis. Eu posso simplesmente voltar ali pro meu YouTube e geralmente ele já, ó, configura aqui tudo certinho para voltar ao normal. Caso, né, você não queira montar, enfim. O bom é que ele é perfeitamente personalizável e bem estiloso. Se o produto é bonito, criativo, tem uma qualidade e tudo mais, isso aí a gente já sabe, já falei aqui pra vocês, deu pra conferir. O grande lance, cara, é, como sempre, o preço. A gente tá falando de um acessório puramente decorativo, tá? Você só vai usar isso daqui num quarto que tá todo muito bem arrumado, que você caprichou nos detalhes ali de construção, seja do seu estúdio, do seu escritório, do seu quarto, e você quer adicionar mais um acessório que traz ali um pouco mais daquela imagem que você quer representar pro local ali, né? Pro seu local. E não é que eu tô falando isso pra defender a marca de alguma forma, é que vocês têm que colocar na cabeça que aqui não vai ser a maior utilidade do planeta, mas não quer dizer que o preço necessariamente não vale a pena. Eu abri aqui o anúncio no site da Divon, ele tá saindo por R$ 122,95 e também tem no AliExpress por aproximadamente a mesma coisa. Vai dar aí em torno dos R$500. Aí a gente entra em outro problema, né, que diz respeito ao governo, que vai ser o remessa conforme que vai colocar 92% de imposto em cima disso. Então esse acessório aqui vai sair por quase R$1.000. Tudo isso? E é sempre isso que acaba com a gente quando a gente vem apresentar um produto tão legal desse. Se fosse simplesmente o preço que tá aqui, né, os 122 euros ou dólares, tanto faz, tava tudo certo na minha opinião. Tá valendo. Pra decoração, pra qualidade, pra conectividade, corresponde bem ali ao valor. O que vai sempre quebrar aqui as pernas da gente é o imposto no Brasil, que tá absurdo. Eu honestamente não sei como é que vocês conseguem viver com isso. Tô triste. É difícil de acreditar, mas, né, tá aí. O que eu não posso fazer aqui é desmerecer a qualidade do produto e o que ele tá entregando, que tá bem legal de verdade. Se você quiser comprar o Timesgate, eu vou deixar o link bem aqui embaixo, tá? Fique à vontade. Numa eventual promoção, preço especial, enfim, acompanhe lá no grupinho do Telegram que eu sempre coloco novidade por lá, tá? Isso tudo eu que faço. Se você chegar lá e vir uma promoção, certamente passou pelo meu crivo de vale a pena ou não vale. Se você curtiu esse vídeo aqui, deixa o seu likezinho também, meu parceiro. Pô, não custa nada, né? Muitos comentários aqui. Eu sei que vai ter muita gente que vai achar que o negócio é caro, tá? A vida é assim, desculpa. Eu achei muito bonito. Pra quem trabalha no YouTube e quer um negócio qualitativo, tá aqui. Nem que seja pra colocar no cenário. Tudo certo. Se inscreve se você quiser ver mais conteúdo como esse. Valeu, um grande abraço. Fui. Tchau!